Livro de Salmos, Salmos de número 77, vai nos dizer assim: Clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos, vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na tua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilha. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os aflitos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas frechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Bom dia, minha filha Elisângela, seja bem-vinda. Parabéns para você, tá bom? E o seu esposo, por mais esse ano, né, de comemoração do aniversário de casamento, tá bom? Que Deus abençoe a senhora e o Fernando. Muita graça de Deus sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre os seus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus venha nessa manhã achar o seu coração. Esse salmo, como eu disse, nós saímos da sequência de Salmo de Davi e entramos agora na sequência de salmos de Asaf e sua família. Esse salmo nessa manhã, querido, ele vai ter uma conotação do estado interno do salmista. O salmista nessa manhã,
ele está colocando mais uma vez, através deste cântico, através deste louvor, como é que se achava a sua vida. E às vezes, querido, quem sabe Asaf tinha um sorriso no rosto, não deixava o seu semblante cair, mas lá dentro, só ele e Deus sabia o que estava acontecendo. Não é diferente com a minha e a sua vida. De repente, quem olha você não imagina o estado que encontra sua alma. Por fora, as pessoas veem uma mulher forte, um homem forte, uma mulher guerreira, um homem guerreiro, mas no seu particular, no seu íntimo, só você e Deus sabe como se encontra. Quantas feridas tem aí dentro? Quantas lutas você está enfrentando internamente? Quantos desejos que estão aí dentro e que você não consegue expressar e nem colocá-lo para fora? E eu louvo a Deus porque Asaf, ele consegue colocar este sentimento para fora. Asaf, ele consegue descrever o que o interno dele, o que estava dentro dele. Por que ele consegue isso? Porque no dia da angústia, ele está nos ensinando a quem precisamos recorrer e acreditar. A grande pergunta que Asaf nos deixa nessa manhã é que no momento da angústia, a quem você procura? E o que você procura? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer para você nessa manhã. Em quem eu tenho confiado, o que eu tenho procurado, a quem eu tenho procurado para poder cuidar de mim, cuidar dos meus sentimentos, me limpar de dentro para fora. Porque se a pessoa te olhar de fora para dentro, vai achar que está tudo bem. Cessou-se um pouco, não sei se é porque fala muito do Covid, mas o índice de suicídio, principalmente entre líderes religiosos, porque o líder é dado a ter sempre um sorriso no rosto, o líder é dado a ser motivador de muitos, e às vezes ele tem que sorrir, e quem olha ele fala, cara, esse cara é um cara sensacional, parece que ele não passa luta nenhuma, mas passa sim. Hoje, nós vemos vários crentes dizendo que ele só quer ir para o culto, cultuar, principalmente líderes. Ontem eu falava isso, ontem de outro falava isso com a minha esposa, eu falava assim, olha, será que o dia que eu chegar ali na igreja e falar assim, hoje eu só vim para cultuar, não quero pregar, não quero cantar, não quero aconselhar ninguém, será que eu vou ser compreendido? Será que eu vou ter como fazer isso? E vejo tanta gente fazendo com tanta facilidade. Aquele que colocou a mão no arado, querido, ele não pode olhar para trás, porque senão ele não é digno do reino. Quando eu me enganjei nesse exército, eu sabia os desafios. Então, aí voltando ao suicídio, quantas pessoas suicidaram, e quando você vai conversar com o familiar, mas ele não demonstrava nada disso. Ele era uma pessoa alegre, extrovertida. Irmão, a pior solidão é aquela que você está cercado de uma multidão. A pior solidão é aquela que você está cercado de uma multidão. Porque você alegra o coração de todo mundo, você ri para todo mundo, mas aí dentro tem um vazio. E quando esse vazio bate às portas, a quem você tem recorrido? Quem você tem procurado? Asaf estava passando por isso.
E eu espero, querido, que a sua resposta para essa pergunta, a quem você tem procurado, seja: eu tenho procurado Deus, eu tenho me aproximado dele, eu tenho caminhado com ele, eu tenho andado com ele, eu tenho deixado ele segurar firmemente a minha mão. Porque eu vejo aqui Asaf, aleluias, sentindo necessidade de desabafar. E quantas vezes você sente essa mesma necessidade de procurar alguém e desabafar? Só que Asaf, ele procura o Senhor para desabafar. Ele louva o Senhor com este salmo, colocando para fora tudo aquilo. Irmãos, nós temos, para que haja cura interior em nós precisamos verbalizar, colocar para fora o que está doendo, falar, procurar uma pessoa certa para podermos desabafar, para podermos estar dizendo que está nos machucando. E então Asaf, ele está com a sensação que está sozinho. Asaf está tendo essa sensação nesse salmo, que Deus o havia abandonado, que Deus havia esquecido da misericórdia. E ele começa o salmo dizendo: clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. Quando ele precisou procurar por ajuda, diz ele que ele clamou ao Senhor, e ele nos diz que ele viu Deus inclinando os ouvidos para ouvir. Aí ele segue dizendo assim, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite. Ele levantou a mão, querido, aos céus e buscou o Senhor. Na angústia dele, ele buscou o Senhor. Ergueu as mãos à noite e não cessava a minha alma. Recusava ser consolado. Consolada. A alma, a vontade dele, o eu dele, não queria ser consolado, queria ficar na lamúria, queria ficar questionando a Deus. E ele, procurou o Senhor, ergueu as mãos em adoração, mas a alma dele estava dizendo: para, volta, retrocede, para de servir esse Deus, abandona essa fé. Irmão, deixa eu ser profeta sobre a sua vida. Não foi poucos dias, e eu vou me atrever a ser ousado, poucas horas, você não estava com essa mesma atitude? Você olhava tudo em sua volta e não conseguia ver Deus, e o sentimento era de abandono, o sentimento era de desistir da vida, o sentimento era de ficar num quarto isolado, sem força. A Deus mostrando para você que Ele te viu nessa hora, Ele inclinou os ouvidos para você, Ele está com os olhos fintos em você nessa manhã. Ele viu o estado que você, a sua alma se encontrava, mandando você desistir de tudo, pedindo você para esquecer sua fé, para sair da presença de Deus. E Deus nessa manhã está aqui te dizendo que Ele inclinou os ouvidos para você. Inclinou os ouvidos. Aleluias. Aleluias. Sabe o que eu vejo Asaf fazendo? Asaf aqui esperava ter uma vida não só de aparência no Senhor, mas ter um relacionamento de intimidade com Deus.
Ele não queria ter uma fé superficial, mas ele queria ter uma fé de intimidade, de relacionamento com Deus. E aí ele segue dizendo aqui, verso de número 3 do Salmo 77, lembrava-me, olha o que ele começa a fazer, lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Ele lembrava de Deus e se perturbava. Ele queixava-se da circunstância e diz que o espírito se derretia, porque há uma luta diária entre a carne e o espírito, entre o espírito e a sua alma, que é a sua vontade, a sua carne. Eles brigam um contra o outro. Eles brigam um contra o outro. É por isso que o coração, é por isso que o espírito dele desfalecia, porque a carne, a vontade estava vencendo. A vontade estava vencendo. Deus espera de nós essa manhã sinceridade com Ele, querido. Relacionamento. Deus requer de você dependência dele nessa manhã. Aleluias. Porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te abençoar. E nem os seus olhos encobertos para que não possa te ver. Aí ele segue dizendo, verso 4, sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. É assim que encontra o estado da sua alma. É assim que encontra o seu espírito. Você vai para o local de oração ou não consegue nem ir e lágrimas constantemente rolam na tua face e não sai palavra. É assim que se acha a sua vida. Vou repetir o versículo 4 do Salmo 77. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Isso já foi lá no passado, agora Deus já não me ouve mais. Deus já não se relaciona mais comigo. Aí ele segue dizendo, olha, de noite, meu Deus, rabaxarabadaca. Ele está angustiado, querido. Ele está sem esperança. O salmista, ele vai dizer o estado interno do salmista, esse salmo. Aí ele está dizendo no verso 8, aleluias, perdão, no verso 6, ele vai dizer, olha, de noite chamei a lembrança o meu cântico. Meu Deus, você não pegou. De noite chamei a lembrança o meu cântico. De noite chamei a lembrança o meu cântico. Ele começou, querido, a adorar a Deus. Na angústia ele começou a adorar o Senhor. Na angústia ele começou, querido, a clamar o Senhor. Na angústia ele começou a querer, a desejar o Senhor. Ele começou a louvar. Está triste, começa a louvar o Senhor. Está angustiado, começa a louvar o Senhor. Puxa a sua memória aquele louvor, querido, que fala o teu coração.
Quem sabe aquele, sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto seu lamento, sua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar. É tão grande minha luta que estou quase a desanimar. Quem sabe, querido, é esse louvor que vai falar o seu coração. É esse louvor que vai falar a sua vida. Não sei qual o louvor que você sente Deus fortemente. O salmista está dizendo no verso 6, de noite chamei a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. O meu espírito investigou. E aí começa uma série de perguntas dele para consigo mesmo. E aí ele começa dizendo, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Aí ele segue, cessou-se para sempre a tua benignidade. Acabou já a promessa que veio de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na tua ira? Quantas indagações, querido, a sua vida tem vivido. Quantas indagações. Quantas perguntas você tem feito ao Senhor? Quantas perguntas? Quantas? Asaf passou por isso. Asaf, ao buscar a memória dele, um louvor e adorar o Senhor, enquanto ele adorava o Senhor, enquanto ele exaltava o Senhor, enquanto ele agradeciia ao Senhor, a palavra vem dizer, querido, que ele agora, nesse momento, ele está agora perguntando, cessou-se para sempre a benignidade do Senhor? Será que Deus já esqueceu de ti? Será que Deus já rejeitou o Senhor? Rejeitará você para sempre? Será que o Senhor vai deixar até quando de ser favorecível a você? E essas e outras perguntas você se faz. Cadê o Deus que usou fulano, ciclano, que aquele dia eu ouvi a palavra, aquela manhã eu participei da live Café com Pão e senti tanta presença e nada tem mudado na minha vida? Asaf, ele foi uma das pessoas, como Davi também, vários salmistas, eles adoravam o Senhor, querido, não no momento favorável, mas um momento de luta interna, de olhar a circunstância e não ver favorecimento de Deus. E eles começam então a adorar o Senhor. Ei, tá triste, começa a adorar. Ei, tá sem resposta, começa a buscar memória. Um louvor que agrada o coração de Deus e que faça Deus se aproximar de você, porque Deus não esquece para sempre as suas promessas, a sua benignidade. Deus não esqueceu de você. Ele te viu naquele quarto escuro, ele te viu jogado naquele sofá, ele te viu naquela circunstância, ele viu e vê aquela perseguição. Ei, busca a sua memória, porque Jeremias vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ei, coloca a sua boca no pó, porque ainda há esperança. O Deus que é imutável ainda
ainda continua tendo olhos e vendo, ainda continua tendo boca e pronunciando a vitória, ainda continua tendo ouvido e te escutando, mãos, querido, te pegando nessa manhã. Ei, Ele está te envolvendo nos braços dele nessa manhã. Rasobede calavandará, sobede calaçaio. Resobede calaçaio code cantará, mandarabada calabá. Aí ele está dizendo, olha, cessou-se para sempre a benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Não, querido. E aí ele segue dizendo, esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E aí ele responde, e eu disse, quem disse o salmista? Ei, salmista, ei, Asaf de Deus, se levanta agora desse lugar e diga para você mesmo nessa manhã, e eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Ei, Asaf está dizendo, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa humana minha. Ei, isso é coisa minha, isso é coisa da sua cabeça, querido. Começa a lembrar da destra forte do Senhor, que te pega pela mão nessa manhã e te coloca de pé e diz, filho, você é meu, não temas, porque sou contigo. Rabaxarabadá, choricalabás. Ricalabás, subide candarébia. Rabadou quente que alaçaio. Recalabaxandarábia. Essa luta, querida, é para trazer comunhão entre você e seu Deus. Mas você tem que ter coragem, a coragem que Asaf está tendo, de olhar e dizer, olha, eu disse... E eu disse, isto é enfermidade minha, isso é coisa minha, isso é coisa da minha cabeça. Tem que ter coragem nessa manhã, minha irmã. Tem que ter coragem, meu irmão, em reconhecer que isso tudo que está te acontecendo, muitas vezes foi porque você procurou isso tudo. Isso é coisa minha, enfermidade minha. Isso é enfermidade minha. E ele segue dizendo, e logo, porque quando eu coloco para fora, querido, quando eu procuro cura das feridas interiores, quando eu procuro me aproximar de Deus, ou você não está entendendo que Deus está querendo falar com você ainda? E disse eu, isso é enfermidade minha. E logo, quando ele reconheceu que o problema era ele, quando ele reconheceu, quando ele fala isso é enfermidade minha, ele está reconhecendo, eu sou o problema, não é Deus. O problema não está em Deus. O problema não está nele. O problema está em mim. O problema sou eu. Eu sou o problema. O problema sou eu, que não estou me relacionando como deveria. O problema é que eu estou procurando na bebida. O problema é que eu estou procurando no braço de homens, no braço de mulheres. O problema eu estou procurando em entorpecentes. O problema eu estou procurando em relacionamentos ilícitos que ferem a palavra de Deus. O problema sou eu. Asaf está dizendo isso. E logo quando ele diz isso, que ele confessa isso, ele diz, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrei-me, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrei das tuas maravilhas da antiguidade. Quando ele confessa, querido, Espírito o faz lembrar da grandeza de Deus e mostra para ele que ele achou agora o motivo de estar vivendo tudo aquilo, o motivo de estar vivendo a vida à margem daquilo que Deus quer para a sua vida. Você, sou eu. Aí ele segue dizendo, verso 11,
Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. E falarei dos seus feitos, lembrarei e falarei. Ei, Deus não te chamou para ficar calado na congregação do justo. Deus te chamou para você lembrar quem é Ele e anunciar o ano aceitável dEle. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Verso 13, o teu caminho, ó Deus, está no santuário, meu Pai. Quanto tempo você não adentra o santuário? Quanto tempo você não vai no local do culto cultuar? Você tem tempo para academia, você tem tempo para fazer coisas que ferem a palavra, você tem tempo para churrasco, você tem tempo para festa, você tem tempo para tudo, para futebol, você tem tempo para show, mas você não tem tempo de qualidade para estar na presença do seu noivo. Você tem tempo para visitar casa de amigo, mas não tem tempo de visitar a casa do melhor amigo. E aí, você está como um salmista dizendo que o erro está em Deus? Que o erro é Deus? Que esqueceu das suas misericórdias? Que esqueceu de você? Não, você esqueceu dele. Aí ele está dizendo, olha, teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Volta hoje a ser a pessoa que quando ergueu a mão para Cristo, aquele instrumento de Deus que você era. Volta hoje a anunciar as grandezas do Senhor. Sai desse casulo, sai desse estado que a tua alma quer te conduzir à perdição. Sai desse estado que você só ouve a sua vontade e começa e volte a ouvir a voz do Espírito. E aí ele segue dizendo, olha, tu és o Deus que faz maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Aí ele segue dizendo, verso de número 16, as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, e os abismos também se abalaram. Quando o salmista enfatiza isso, querido, ele está dizendo, olha, as águas tremeram, se abriram, ou seja, obedeceram. As águas obedeceram a Deus, a terra obedeceu a Deus. E você quer viver em desobediência até quando? Quando Deus falou, eles obedeceram rapidamente, instantaneamente. E você vai ficar medindo força com Deus? Você vai ficar nessa desobediência até quando? Ei, hoje é o dia de você reconhecer que isso tudo é enfermidade da sua alma. Ser liberto disso hoje. O salmista, ele começa a declarar, querido, e com teus braços remiste o teu povo. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas. Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida. Se a noite escurecer,
se as águas te submergirem, as mãos do Senhor nessa manhã te traz à tona para respirar. Para respirar, querido. Para de ficar reparando na força do vento e continue olhando para Cristo, porque você não vai afundar. Pedro só afundou porque ele tirou os olhos de que ele nunca deveria ter tirado os olhos. Ei, é isso que você está ouvindo. Você tirou os olhos de onde você nunca deveria ter tirado os olhos. Você tirou sua vida de onde você nunca deveria ter tirado a sua vida, que é do Senhor. Volta a ter esperança, fé, porque isso é enfermidade sua, não do Senhor. E aí ele segue dizendo aqui, olha, grossas nuvens se desfizeram. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Esse céu nublado, negro, hoje se desfaz sobre a sua vida. Em nome de Jesus, ele está se desfazendo sobre a sua vida hoje. Grossas nuvens se desfizeram e os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Essa nuvem está se desfazendo, querido. Essa nuvem vai se desfazer à medida que você se aproximar dele e trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. E agora o salmista, ele entra no verso 19 dizendo: pelo mar foi o teu caminho. Pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas para as grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Meu Deus do céu. Ei, Deus está abrindo caminho nesse mar que está tentando te afogar. Vou repetir. Deus está abrindo caminhos neste mar para você, para sua família, para os seus, para que você não venha se afogar. Mas comece a adorar hoje, tirar essa enfermidade da sua vida. Essa enfermidade é tua, de que se queixa o homem, a não ser do seu próprio pecado. Começa a colocar isso para fora. Começa a colocar isso para longe de você. Se arrependa, aceita Cristo na sua vida hoje. Muda de direcionamento. Larga esse alcoolismo, larga essa música secular. Larga, querido, tudo isso que satisfaz a sua alma, a sua vontade, mas entristece o coração de Deus, te afasta do Senhor. Larga as coisas que não estão dentro da palavra que você pratica. É isso que o salmista está dizendo. Olha, eu vou começar a lembrar, eu vou começar a praticar o que Deus tem para minha vida. Deus tem para minha vida. Você não tem força, querido, para vencer o pecado sozinho. Não é a bebida que vai fazer você vencer. Não é o tabagismo entorpecente. Não é os relacionamentos que a Bíblia diz que nós não deveremos ter. Não é a fornicação, não é o adultério. Deus não vai destruir lar de ninguém para te dar o homem de ninguém, nem a mulher de ninguém. Isso não é Deus. Lembra da mulher? Ela teve que largar o cântaro. Largar o cântaro era ter que largar os relacionamentos ilícitos. Tiveste 5, o que tem não é teu. Quando ela deixou a vontade dela, querida, ela ganhou uma cidade para Cristo, um povoado. Porque ela anunciou: o Messias chegou, o Messias encontrou comigo.
Encontre o seu Messias hoje. Encontra com ele nessa manhã. E ele segue dizendo, olha, pelo mar foi teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Aí ele quer fazer isso com você. Guiaste o teu povo como um rebanho. Ele quer te guiar nessa manhã. Porque você faz parte do rebanho dele. Ele quer pegar a sua mão, ele quer ser o seu guia. Ele quer te guiar. Aí diz, olha, guiaste o teu povo como um rebanho. Pela mão de quem? Do seu pastor. Pela mão do seu pastor. Aí ele diz, olha, guiaste o teu povo como um rebanho. Como um rebanho. Pelas mãos de Moisés e a de Arão. Até quando você vai ser essa ovelha rebelde, omissa, desobediente? Até quando você não vai respeitar a autoridade constituída por Deus? Até quando você vai cometer erros que muitos cometem? Eu obedeço a Deus, não obedeço a homem. Você está errado. Você está errada. O princípio da bênção é a obediência. Respeitai os vossos pastores, que têm cuidado de vós. Ei, acorda. Tira essa enfermidade sua para fora. Tira. E você vai ver Deus agindo na sua vida. Você vai ver Deus trabalhando de uma forma especial, de uma forma poderosa na sua história. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão do pastor Leonardo, da pastora Cirlei, do seu pastor, e pela mão de Arão. Lá sobede calavá, anduri calavá, xere calavá. Iabá sobede calassúbia. Ei, hoje é manhã que Deus está te sacudindo. Hoje é manhã que a ZAP está dizendo para você, tira essa enfermidade sua e começa a lembrar de tudo que Deus fez para você. Lembra do estado que Ele te tirou. Lembra da situação que Ele te tirou, amado. Lembra. E Ele diz assim, olha, o estado interno do salmista, ele anima a sua alma pela consideração das grandezas das obras, da misericórdia de Deus. Ei, você só vai animar se você começar a colocar diante dos seus ouvidos a grandeza do Deus que é grande, do Deus que faz tantas coisas na sua vida e você não reconhece. Começa a lembrar das grandezas de Deus. Começa a lembrar, querido, do Deus de onde Ele te tirou, do estado que Ele te tirou. Começa nessa manhã a lembrar disso. Vou repetir, olha, o estado interno do salmista. Ele anima a sua alma. Ele anima a sua alma, trazendo à memória aquilo que lhe dá esperança. Ele anima a sua alma, colocando a boca no pó, porque ainda há esperança. Ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. Ele lembra. O que você precisa lembrar nessa manhã? O que você precisa trazer à memória agora? Faça isso agora nesse momento. Você que pode, feche teus olhos. Ele anima a tua alma
Ele diz, como o salmista outra hora: quieta, ó minha alma, dentro de mim. Espera em Deus, confia nele, e tu verás o que ele vai fazer. Ele anima a alma dele, Asaf anima a alma dele, lembrando da grandeza de Deus, lembrando do poder, lembrando das batalhas que ele enfrentou junto de Deus, e Deus os fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Lembra, começa a lembrar, e agora, de onde Deus te tirou. Muitos que me ouvem não deveriam nem estar na frente deste smartphone ou desse Smart TV. Deveriam estar na sepultura já, esperando o dia do grande julgamento. Mas Deus te providenciou nessa manhã o dom da vida. Você está vivo, então comece a lembrar das bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida. Ei, para! Feche teus olhos nessa manhã. Feche teus olhos, fique em silêncio por um minuto, só lembrando de onde Deus já te tirou. Só lembre agora, nessa manhã, pastora Cirlei, lembra nessa manhã pastor Joalisson, irmã Simone Araújo, irmã Aparecida, lembra, feche os olhos, só me escute, comece a lembrar aí agora. Comece a lembrar, irmã Adriana Rosa, Eberton, pastor Meneghelli. Comece a lembrar agora. Só escute a minha voz, querido. Feche teus olhos, você que pode. Diaconisa Ione, comece a lembrar. Comece a lembrar Jéssica. Comece a lembrar Elisângela. Comece agora a lembrar. Feche teus olhos. Comece a lembrar. Comece a lembrar agora Suzana, Fernanda. Comece a lembrar agora. Traga a memória, Tânia. Traga a memória aquilo que te traz esperança. Traga a memória agora, Cirlândia. Traga a memória. Traga a memória agora. Esse é o momento de ficar em silêncio e só pensar. E escute esse louvor enquanto você pensa. Escuta Deus falando para você. Escuta Deus falando para você. Vai. Aleluias. Meu Deus. Rabandarabada calabás. Reba sobe de calavan, tube de calavá choremanaia. Recalá sobe de cantar, abandube de calavaço. Aleluias. Aleluias. Ele estende a mão sobre a sua vida, Deni. Aleluias. Oh, rabá sobe de calavá, anduriba da calaçai. Vocês são de Jesus, querido. Deixe o braço dele te conduzir nessa manhã. Lembra das mãos do Senhor. Meu Deus. Oh Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Não tem, querido, lá. Só tristeza e desilusão. Oh, meu Deus. Ele morreu por você, amado. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Adore a Ele nessa manhã. O salmista começa a adorar. E disse eu: isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Aleluia.
Oh, meu Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. Me lembro quando um dia em meu ser Rabadacalabá. sentia transportar Viabadacalaçu. problemas e perturbações. É, sua vida tá assim, né, filho? Né, filha? Problemas e preocupações. Lembro-me também quando aceitei Lembra, o querido, do Deus primeiro amor. e hoje canto sou feliz. Lembra, a Bíblia diz que aonde nós caímos é lá que temos que levantar. Lembra, querido. Ele não quer te ver triste, cabisbaixo, desanimado, entristecido. Cada dia num relacionamento diferente. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para colocar um novo cântico nos seus lábios. Hoje é dia de salvação para sua alma, para o seu espírito. Aleluias. Oh, meu Deus. Aleluias. Meu Deus. Oh, Pai. Querido, esse louvor vai ficar aí. Você que pode, feche teus olhos. Eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus, ó Pai. O louvorista disse que o estado dele era para morrer, Senhor. Já não tinha mais esperança, já não tinha mais solução. Pai querido, as drogas, a bebida. Deus querido, as mulheres, ó Pai. Já não satisfazia mais, ó Pai, o cantor. Meu Deus, quem conhece, ó Pai querido, o testemunho, meu Pai, do teu filho, Marcos Nascimento, Senhor, sabe, ó Deus querido, que ele chegou a um ponto de estar drogado, de estar alcoolizado e nada resolvia, Pai. Deus, eu não sei como é que se encontra a vida da irmã Sirlei, a vida, ó Pai, do irmão Joalisson, da Simone Araújo, Senhor, da Aparecida, Pai amado, da Rosa, Senhor. Meu Deus querido, ó Pai amado, do Lincoln, do Meneghelli, Senhor, da Adriana Rosa. Meu Pai querido, ó Pai amado, que a tua filha Aparecida pede oração. Da Simone Vieira, Deus amado. Meu Deus querido, da Elisângela, Senhor, da Tânia. Meu Deus querido, da Cirlândia, da Suzana, da Fernanda. Deus querido, da Adeni, ó Pai amado, do Marcos Vinícius. Meu Deus, mas nessa manhã eu creio num Deus que cuida. Deus, eu não sei qual o problema que eles têm enfrentado, ó Pai amado. Financeiro, sentimental, familiar, conjugal, ministerial. Deus, que nessa manhã a salvação do Senhor adentre este lar. Eu libero nessa manhã uma palavra de cura na sua alma nessa manhã. Eu libero uma palavra de intimidade da tua alma agora, sendo tratada pelo Senhor. E Deus te tirando agora, tirando a sua vida desse estado que ela se encontra agora de tristeza profunda. No seu íntimo. Só Deus sabe como você se encontra. E tem procurado solucionar nas paixões terrenas, em coisas seculares, e nada tem resolvido. Mas nessa manhã Deus te acha, Deus te toma em seus braços e diz: filha, você é minha, filho, você é meu. Vem se relacionar comigo novamente, vem estar no local que um dia você estava. Sinta o abraço de Deus nessa manhã. Sinta Deus curando a sua alma.
Sinta o desejo de estar na casa do Senhor sendo mais forte do que os desejos das coisas que te afastam pelo Senhor. Você entrega o desejo de estar na presença de Deus. Eu te abençoo nessa manhã. Eu ministro a bênção. Eu ministro a vitória sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Seja feliz no Senhor. Encontre a felicidade novamente no Senhor. É o que eu libero sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amado? Querem ser felizes? Volte para o Senhor. Ande com o Senhor. Suspire, aspire, deseje ao Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém, amado? Glória a Deus. Vamos terminar de tomar nosso café. Queridos, nós estamos chegando ao fim dessa live. Eu quero agradecer cada um das senhoras, dos senhores que ficaram comigo até agora. Que Deus venha abençoar. Se você quer ouvir esse louvor novamente, o nome dele, Sou Feliz, Marcos Nascimento. Amém? Que Deus venha cumprir essa palavra na sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá? Você que está nessa live compartilhada, quer ser meu amigo. Facebook Leonardo Malaquias. Faz o convite lá. Se torne meu amigo. Você que participa desse Café com Pão pela primeira vez. Toda manhã, 9h30 da manhã, nós estamos aqui juntinho, de segunda a sábado, tomando um café junto e comendo um pão fresquinho, que desce do céu, chega quentinho para a minha vida e para a sua vida. Quero só pedir aos irmãos que amanhã, levante um pouquinho mais cedo, tá? 8 horas da manhã, amanhã eu preciso começar mais cedo, porque eu tenho algumas coisas, algumas tarefas, então eu não quero deixar os irmãos sem o café com pão. Então amanhã, 7:50 eu começo a transmitir, 8 horas a gente dá o pontapé mesmo inicial, tá? Então amanhã, na sexta-feira, nós voltamos ao horário normal, tá bom? Divulgue isso, eu sempre procuro colocar quando eu mudo o horário, ou quando não vai ter o café com pão, notificar os irmãos o motivo, tá bom? Para dar uma satisfação. Eu amo ter você junto comigo aqui, nós comendo um cafezinho junto, você que gosta do café. Você que quer ser meu seguidor no Instagram, tá? Por que eu estou falando todas as redes sociais? Porque futuramente nós vamos transmitir também pelo Instagram. Então eu preciso aumentar o número de seguidores para a gente ganhar um tempo maior no Instagram, tá? Então no Instagram é Leonardo Malaquias Tavares. Segue a gente lá. E temos um canal no YouTube também. Lá tem vários cafés com pão. Já estamos no número 77. Então tem cultos da igreja também. O nome da página lá do canal é Leonardo Malaquias ou Malaca Cristão. Inclusive o café com pão de ontem já está lá disponível para você ver na sua Smart TV aí, tá? Acessa lá, inscreva-se no canal, ative o sininho. Provavelmente amanhã esse café com pão vai estar lá, e lá só tem a parte do pão, irmão, quando nós lemos o Salmo, tá bom? Então lá é mais resumido. Você que quer ver na íntegra, você fica aí no Facebook que eu vou compartilhar. Quando eu compartilhar, você vai ter acesso na íntegra, tá bom? Deus abençoe. Pastor, eu gostaria de fazer uma visita à sua igreja. A nossa igreja se encontra na rua 31, número 77, ao lado da lanchonete Ponto Top, bairro Jardim Atalaia, tá? Bairro Jardim Atalaia, é o bairro próximo à Polícia Rodoviária Federal, tá certo? Então, nós estamos localizados aqui, só temos culto aos domingos. Primeiro culto, 9 horas da manhã, com a escola dominical, e o segundo culto, às 19 horas, que vai ser o culto da ceia. Vem estar conosco, traga sua máscara, é obrigatório o uso da máscara, tá bom? Lá dentro evite abraçar, pegar na mão,
E nós vamos vencendo aí esse vírus maldito aí para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Pastor, olha, eu quero ser um mantenedor dessa obra. Eu quero abençoar o ministério do Senhor. Então, me chame no zap 988126732, é meu zap pessoal. E eu te passo o número da conta para você ser o mantenedor da obra do Jardim Atalaia, com as suas ofertas, com o seu dízimo, você que não é membro de nenhuma igreja. Você que quer doar a primícia, o quilo, né? Quero ajudar, eu sei que o senhor faz uma obra de ação social, quero doar aí o mantimento, como é que eu faço? Entre em contato comigo, pelo Messenger ou pelo Zap, a gente dá um jeito de ir até você, orar com você, abençoar seu lar e colher a sua primícia e também o seu quilo aí, tá? Pastor, eu quero doar uma cesta básica para você dar para uma família que precisa. Faça isso e nós vamos estar buscando aí na sua casa essa doação, tá bom, querido? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, às 8 horas da manhã, café com pão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, um beijo do gordo, que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe. Até amanhã. A paz do Senhor Jesus Cristo.